Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um dia feliz. A gente vai falar de lançamento horizontal. Professor, mas você está ficando doido? A aula passada foi o capítulo 8, você está voltando para o capítulo 7 para falar do lançamento horizontal. Calma, gente. O que eu fiz foi o seguinte: a gente viu o lançamento oblíquo, que é aquele lançamento que é um pouquinho mais complicado, que ele é um pouco mais geral, e agora a gente vai ver o mais fácil, aí facilita bastante para a gente entender o que é o lançamento horizontal. Por quê? Porque o lançamento horizontal é uma particularidade do lançamento oblíquo, e vai funcionar mais ou menos do mesmo tipo. Ó. Pensem assim comigo, o que é o lançamento horizontal? Ó. Vamos fazer aqui um experimento. Ó. Eu estou lançando um determinado objeto, pode lembrar lá do nosso passarinho do Angry Bird, pode ser qualquer coisa. Estou lançando com a velocidade que ela só tem componente na horizontal. A velocidade só tem componente na horizontal, a velocidade inicial. Essa é a grande diferença entre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. No lançamento horizontal, reparem, eu estou fazendo isto daqui. Olha o experimento. Eu estou lançando algo com uma velocidade só na horizontal. Não foi muito reto, mas vamos lá, vamos tentar fazer ficar reto. Perceberam? Esse objeto ele sai com a velocidade na horizontal e ele não sobe. Ele já começa caindo. É como se fosse a metade do lançamento oblíquo para frente. Então, a gente sabe que vai acontecer mais ou menos isso daqui. Esse objeto, conforme o tempo for passando, ele vai ocupando essas posições consecutivas. Olha só que legal. É quase igual ao lançamento oblíquo. É como se fosse da metade para frente, até porque no lançamento oblíquo, a gente viu que na altura máxima a velocidade em y é zero, aí eu só tinha velocidade em x. Eu até falei para que vocês tomassem o cuidado de não cair na cilada de que na altura máxima a velocidade era zero. Não, pessoal, a velocidade não é zero, apenas a componente vertical é zero, tanto no lançamento oblíquo quanto no lançamento horizontal. Eu tenho velocidade sim na altura máxima, mas essa velocidade é estritamente, é apenas horizontal. Maravilha, gente? E na queda livre? Na queda livre, aí, pessoal, na queda livre, a velocidade inicial, ela é zero. Toda ela. Porque na queda livre, eu só caio, eu não tenho velocidade na horizontal. E uma coisa interessante, que esse móvel, percebam, à medida que ele vai para frente, ele vai caindo também. E se à medida que ele vai para frente, ele vai caindo, eu tenho dois movimentos, o movimento de ir para frente e o movimento de cair, que são simultâneos. Ah, professor, como assim simultâneos? É muito fácil de entender isso, Se não fosse simultâneo, aconteceria igual acontece no desenho. Já viram o desenho do Papaléguas? Que o Papaléguas ele vai, ele chega na beirada do precipício, né? Indo atrás do coiote. Daí acabou o chão, mas ele continua indo. Acabou o chão, ele continua indo. Olha que ele percebe que acabou o chão, ele cai. Isso não acontece na vida real. Por incrível que pareça, gente, o Aristóteles, inclusive um manual de guerra ali da Idade Média, eles achavam que realmente isso acontecia. Quando o móvel chegava na altura máxima, ele simplesmente caía. Mas não, pessoal, o Papaléguas ele vem correndo, vem correndo, vem correndo. E se acontecesse na vida real, ele já ia começar a cair no instante em que ele larga o precipício. Ele não ia reto e começar a cair só a hora que ele percebesse que o precipício acabou. Como a gente sabe, isso não acontece. Então, é um movimento horizontal, simultaneamente é um movimento vertical. E pelo princípio da simultaneidade de Galileu Galilei, a gente pode fazer o seguinte, se os movimentos são do tipo, isso aí, simultâneos, e se eu tenho movimentos perpendiculares, a horizontal é perpendicular à vertical. O Galileu falou que a gente pode fazer igual a gente fez na aula de lançamento oblíquo, que é analisar os movimentos
separadamente, sem problema nenhum. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos começar, e a dica que eu dou para vocês é, sempre comecem do Y, vai ficar mais fácil. Então a gente vai começar analisando o movimento em Y, o famoso movimento na vertical. Vai ficar quase igual a nossa aula de lançamento oblíquo e já serve como uma grande e boa revisão de tudo que a gente viu até aqui. Ó. Movimento na vertical. E vamos fazer aí, pessoal, um esforço para que a gente observe apenas as coisas na vertical. Esqueça que o móvel está indo para frente. Vamos pensar só na vertical. Beleza. Ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a velocidade inicial? Ó, pergunta para vocês. Qual que é a velocidade inicial aqui do móvel? A velocidade inicial no eixo Y. Em Y, ó, só quero coisas na vertical, tá? A gente está analisando só Y, só vertical. Eu quero saber qual que é o V0Y aqui. Se você respondeu, pessoal, que a velocidade inicial na vertical, no eixo Y, é 10, você errou completamente. Por que que você errou completamente? Porque essa velocidade inicial, no lançamento horizontal, ela só está em X. Ela não vai aparecer em equação nenhuma do movimento vertical. Este movimento aqui, ó, o Galileu ele percebeu isso, ó, que esse movimento de lançamento horizontal, ele acontece da mesma forma que um movimento de queda livre, quando eu estou pensando só no eixo Y, porque os dois corpos estão sujeitos à mesma condição. Qual condição que é essa? Ó? A velocidade em Y é 0 para os dois. E na vertical, agora sim, isso atua na vertical. Ó. Eu tenho uma aceleração conhecida como aceleração da gravidade. Então, ambos os corpos saem de velocidade 0 e aceleram com a mesma aceleração. Isso é a condição mais do que suficiente, caso vocês encontrem um exercício um pouquinho mais elaborado, para que, na vertical, esses móveis descrevam as proporções de Galileu. E a gente teve uma aula só para isso, uma aula só para proporções de Galileu. Vamos lá. Ó. O que é a proporção de Galileu? No primeiro segundo de queda, ele anda uma distância de d na vertical. No segundo, fica estranho, mas isso mesmo, no segundo de queda, ele anda uma distância 2d? Não, ele anda uma distância 3d, sequência de números ímpares. Ó. E aqui no terceiro segundo, ele anda 5 vezes, porque é o terceiro número ímpar, 5 vezes o que ele andou no começo. Então, ó, tanto no movimento de queda livre, a gente pensar só na vertical, esquecer que tem movimento horizontal aqui, ó, o movimento de queda livre fica igualzinho ao movimento de lançamento horizontal. E percebam uma coisa, ó, se eu lançar horizontalmente um corpo e se eu deixar ele cair, eles vão chegar junto, pasmem, gente, eles vão chegar juntos ao mesmo tempo no chão, independente da massa. Esqueçam massa. Não importa, a massa não importa, porque eu estou desconsiderando a resistência do ar. Maravilha. Então, como a gente está pensando no movimento em Y, ele sai com a velocidade de 0, beleza. Só que ele está caindo, e como ele está caindo, ele vai acelerando, porque ele tem uma aceleração na vertical. Então, no tempo igual a 1, pessoal, vocês concordam comigo que se ele acelera 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade em Y aqui, ó, na vertical, no tempo igual a 1, com certeza é 10 metros por segundo, porque esse corpo ele acelera 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Maravilha? Entenderam isso? E agora, ó, aluno alfa, gente, responde isso sem problema nenhum, sem nem precisar de fórmula. Ó. A velocidade no tempo 2. Você nem vai ficar preocupado em escrever fórmula. O tempo que o outro aluno vai estar escrevendo a fórmula, você já resolveu a questão. Por quê? Se é 10 metros por segundo a cada segunda aceleração, aqui ó, a velocidade y
ela vai ser de 20 metros por segundo. E eu vou chegar no chão, não vai caber fazer, o vetor seria bem maior que aquele ali, seria 3 vezes aquele. Mas como não vai caber, eu vou deixar assim mesmo. Velocidade em y que o móvel chega é de 30 metros por segundo. Então, sem fazer conta alguma, você já respondeu praticamente uma parte dessa questão de somatório da UEM, por exemplo. Ah, professor, mas eu gosto de fórmula. Eu quero que você me passe a fórmula. Beleza, vou passar a fórmula então. Vamos de fórmula. Como que fica essa fórmula aqui? Fica aqui VY. Tem velocidade inicial em Y? Não, né? A gente combinou, só tem velocidade inicial em X. Se não tem velocidade inicial em Y, nem coloco. Então, seria VY igual a mais G vezes T. Por que mais, gente? Vamos considerar o referencial para baixo. Então, ó, a gente escreve simplesmente assim, ó, VY igual a G vezes T. Olha que fácil. Ah, professor, mas você estava usando menos, agora você está usando mais, está complicando. Sem problema, gente. Se você quiser usar menos, usa menos sem problema nenhum, que vai dar o mesmo resultado, tá? A velocidade vai ficar negativa só porque ela está para baixo. Então, vamos compatibilizar isso aqui, ó. Pode deixar assim mesmo, deixa menos. E as equações no eixo Y vai ficar igualzinha quando a gente estava trabalhando queda livre. Então, fecha aqui comigo, gente, ó. Fecha aqui comigo. Então, ó, reparem. Então, essa é a equação horária da velocidade. Com isso, eu consigo a velocidade para qualquer tempo, simplesmente sabendo o tempo que eu quero e a aceleração da gravidade. Ó. Vamos calcular, por exemplo, ver se dá certo. Vamos calcular a velocidade em y para o tempo de 2 segundos. Ó. Menos 10 vezes 2. Isso é menos 20 metros por segundo. Pessoal, não se preocupem com o sinal, porque esse sinal ele simplesmente está indicando que o móvel ele está com a velocidade para baixo. Então, se a gente considerar o referencial para cima, a velocidade está contrária ao nosso referencial. Agora, gente, vamos pensar em outro movimento. Ó. Vamos pensar aqui em outro movimento. Vamos pensar, na verdade, não em outro movimento, né, em outra equação. A equação do sorvetão, essa altura em y, ó, seria aí, a altura inicial eu vou considerar 0. Beleza? Essa altura em y, a altura inicial eu vou considerar 0. A velocidade inicial em y é 0. Então fica simplesmente assim, ó. G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a minha equação que rege o movimento aí no eixo Y e eu consigo a posição para qualquer tempo. E com essa posição, por exemplo, eu posso descobrir também o tempo de queda. Como assim eu posso descobrir o tempo de queda? Porque se eu souber a altura que esse móvel está, eu consigo descobrir o tempo de queda sem problema nenhum. Mas vamos descobrir a altura que esse móvel estava, sabendo que ele demorou 3 segundos para chegar ao chão. Ó. 10 sobre 2, 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 9. Quer dizer que a altura que esse corpo estava, 45 metros. Simples assim, gente. Ó. Então, se eu quiser relacionar a altura com o tempo, é essa a fórmula que eu vou usar sem problema nenhum. E, pessoal, caso eu não tenha tempo, aí eu tenho que apelar para a equação de Torricelli. Estão lembrados? Não tenho tempo, jogo em Torricelli. Maravilha. Velocidade em y ao quadrado, velocidade inicial não existe. Então, eu coloco só 2g aqui, h. Então, se eu quiser falar de Torricelli, h de altura, ou melhor, a gente pode colocar y. A gente está falando de y, né? E onde y é uma determinada altura. A
a gente estiver falando de Torricelli, a velocidade, a gente conhece a velocidade sabendo uma determinada altura. Então, vamos, por exemplo, vamos colocar aqui que a gente queira essa velocidade quando ele chega no chão. Então, ó, vamos fazer uma continha, um exemplo. A velocidade quando ele chega no chão seria o quê? Seria a raiz quadrada disso aqui tudo. Então, 2 vezes 10 vezes y. Y é a altura. A gente calculou agora há pouco, vejam aí no caderno de vocês, 45. Então, vai ser a raiz disso daqui. Então, velocidade em y vai ser a raiz de 900. E olha só, bateu certinho, porque a velocidade, quando ele chega no chão, é de 30 metros por segundo. E o movimento na horizontal, pessoal? O movimento na horizontal é mais tranquilo ainda, porque olhem comigo aqui no desenho. Ó. Se eu pensar aqui na sombra dessa bola, imagina o seguinte, ó, que essa bola esteja caindo, indo para frente, eu me preocupe apenas com a sombra dessa bola. Vai ficar igual no lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a gente percebeu que essa sombra, que o movimento em x andava a distâncias iguais em tempos iguais. Então, nada mais justo do que o movimento na horizontal ele ser um movimento do tipo uniforme. Movimento uniforme é aquele que acontece com velocidade constante. Então, ó, essa velocidade inicial, esse v0x, ele se mantém constante, ele fica constante, ele nunca muda durante o movimento todo, porque eu estou falando de um movimento uniforme, movimento com velocidade constante. Ó. Percebam aqui comigo no desenho. Reparem aqui, ó, a componente horizontal sempre vai ser 10 metros por segundo. Ela nunca vai mudar, ela começa 10 e termina 10. Ela vai 10 até o fim da vida. Ó. Em qualquer tempo, na horizontal, a velocidade em x é sempre 10 metros por segundo. Aqui também, ó, velocidade em x igual a 10 metros por segundo. Agora, vamos lá. Ó. Seguinte, se é movimento uniforme, a gente pode pensar na equação do sorvete. Só que como eu estou falando de eixo x, vai virar o chevette. X igual a Vx vezes t. E uma coisa muito importante, ó, destaque essa informação, é igualzinho o lançamento oblíquo. E para achar o alcance, ó, o que era o alcance mesmo? O alcance é essa distância que o móvel anda em x. Ó. Isso daqui é o alcance. Ó. Essa distância aqui. Ó. Daqui até onde o móvel chegou. Isto é o alcance. Tranquilo. Para achar esse alcance, eu posso muito bem fazer o seguinte. Ó. X igual a velocidade em x vezes o tempo de voo. E pela nova reforma ortográfica caiu o acento aqui. É assim que escreve, é tempo de voo. Maravilha. E a gente sabe que o tempo de voo é 3 segundos. Então a gente poderia pegar 10 vezes 3, o alcance 30. Tranquilo. Não teria problema nenhum. Então, a forma mais fácil de achar este alcance é isso. Esse tempo de voo nada mais é do que o tempo de queda também. Então, o tempo de voo é o tempo que ele demora para cair. Então, se pedir alcance, o passo vai ser esse. Calcule o tempo de queda. No nosso caso, foi 3. A velocidade em x, 10. E o problema se resume a multiplicar dois números. E eu tenho um alcance de 30 metros por segundo. Percebam uma coisa muito importante. Ó. Como que calcula o tempo de queda? A gente viu que no movimento vertical, a gente poderia escrever o seguinte, ó. A gente poderia escrever que a altura é a gravidade sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Ó. Percebam que independente da velocidade que eu lanço esse objeto, independente da velocidade x, o tempo de queda vai ser sempre o mesmo.
Porque a velocidade inicial está só em x, ela não influencia em nada o tempo de queda. O tempo de queda depende do movimento vertical. Então, a velocidade está só em x. No entanto, pessoal, o que é importante de vocês perceber é o seguinte: a velocidade em x ela tem influência sim, ela influencia o alcance. Quanto maior essa velocidade em x, mais longe esse meu objeto vai. Então, a velocidade em x ela influencia o alcance. Então, agora, vamos lá resolver alguns exercícios, ainda no capítulo 7, página 95, exercício 4, que é um exercício clássico de lançamento horizontal. A gente tem um corpo deslizando sobre uma mesa com velocidade constante de 2, e hora que ele chega nesse pontinho aqui e começa o seu movimento, o seu lançamento horizontal aí, a velocidade inicial do lançamento horizontal que começa aqui, ela está totalmente em x. Tudo que vem com uma certa velocidade e cai é um lançamento horizontal que começa com essa característica. Para ser lançamento horizontal, tem que começar com essa característica. Velocidade inicial em x igual apenas... A velocidade inicial só tem componente em x. Velocidade inicial em x é 2 metros por segundo. E ele quer o tempo de queda na letra A. Para calcular o tempo de queda, a gente viu que a gente podia pensar no movimento em y, só que daí a gente teria que ter a altura. E a gente não tem altura. Mas a gente tem o alcance e a velocidade em x. Então, a gente pode pensar no movimento em x e lembrar que, formulinha do Chevette, x igual a Vx vezes t. E olha que fácil, gente. X é 1 metro. Vx, eu sei. Vx ele deu. É 2. Então, quer dizer que esse tempo de queda é 1 sobre 2, ou seja, 0,5 segundos. Então, ele demora meio segundo para chegar ao chão. Agora, para eu descobrir a altura da mesa, eu posso pensar no movimento vertical, porque a altura é na vertical, né, gente? Então, para eu saber a altura da mesa, y igual a g dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Olha só, eu tenho tempo, eu consigo a altura. G sobre 2 é 5, vezes o tempo ao quadrado aqui, e o tempo ao quadrado é 0,5 ao quadrado, que nada mais é do que meio ao quadrado, que é 1/4, então é 5 dividido por 4 metros. E quanto que dá 5 dividido por 4? 5 dividido por 4, coloca um 0, 0, 4 vezes quantos dá ou chega perto de... Não, aqui não precisava de 0, não. Então, pessoal, quanto que dá 5 dividido por 4? 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1, 0, 4 vezes 2, sobra 2, abaixo 0, 4 vezes 5. Então, isso daqui ó, é 1,25 metros, é a altura dessa mesa. Agora, a gente tem uma torre no exercício 5 que tem 80 metros de altura. E a gente sabe a velocidade inicial em x. Eu quero saber primeiro o tempo de queda. Para calcular o tempo de queda, basta que a gente tenha essa altura mesmo. Porque ó, a gente lembra que y, que é a altura, é g sobre 2 que multiplica o tempo ao quadrado. Beleza? Então, a altura é 80, g sobre 2 é 5 vezes t quadrado. Então, a gente vai chegar no seguinte, ó. Chegar aqui o tempo ao quadrado, 80 dividido por 5. Ó, vamos lá, 80 dividido por 5. Dá uma vez, sobra 3 aqui, ó. 16. T ao quadrado igual a 16. Quer dizer que o tempo é a raiz de 16. Então, quer dizer que ele demora 4 segundos para sair do ponto mais alto daquela torre e chegar no chão. Agora, ó, letra B, ele pede o alcance para a gente. Como que a gente calcula esse alcance? Vamos lá. Ó. A
A gente sabe que alcance é em x. E a equação em x é movimento uniforme, x igual vezes v vezes t. Só que eu conheço a velocidade. A velocidade em x é 30. E o tempo? 4. Então, nada mais justo do que o alcance sendo 120 metros. E como que eu calculo a velocidade em y da bola quando ela chega aqui no ponto mais baixo? Ó. Velocidade em y aqui no ponto mais baixo. Muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Daria para fazer de cabeça? Sem problema nenhum. Ó. A velocidade inicial é 0 e ele demora 4 segundos. A cada segundo, eu aumento 10 metros por segundo. Então, 10 no primeiro segundo, 20 no segundo, 30 no terceiro, 40 no quarto. Ou simplesmente jogar na nossa equação. Vy é gt. Olha que fácil. Vy, gravidade é 10, tempo de queda 4, então teria 40 metros por segundo, sem problema nenhum. Por hoje era só, tá, pessoal? Fiquem bem, boa semana, tchau, tchau.